Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de trazer hoje uma reflexão diária sobre um tema que está no meu coração esses dias. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E o texto bíblico está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O título da minha Bíblia: Como viviam os convertidos. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas o que é a doutrina dos apóstolos? A palavra doutrina significa ensino. Então a igreja perseverava no ensino dos apóstolos. Mas o ensino dos apóstolos não era o ensino deles, era o ensino de Jesus. E o ensino de Jesus não era dele, ele disse que o ensino dele era do Pai. Olha só que interessante. Jesus, em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, no texto da grande comissão, ele disse assim: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus ensinava a vontade de Deus para os apóstolos. E os apóstolos, então, já lá no período da igreja primitiva, no período da igreja apostólica, eles estavam ensinando os novos convertidos e a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então nós vemos aqui que a doutrina dos apóstolos, que é a característica de uma igreja fiel, é perseverar na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. E aonde que eu quero chegar com esse comentário? Eu quero chegar na seguinte situação: hoje nós vivemos com muitas práticas nas igrejas, uma nova revelação, um novo ensino, algo novo, algo diferente, e as pessoas gostam disso, né? E acabam se envolvendo com isso. Mas elas se esquecem de uma simples atitude, que é confrontar com as Escrituras, com o Novo Testamento, o ensino dos apóstolos. Confrontar essa prática com o ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos está em Atos dos Apóstolos, nas epístolas, né? Pedro, Tiago, João, Paulo. Nós temos ali a doutrina dos apóstolos dentro do Novo Testamento. E temos também os evangelhos, que são os ensinos de Jesus. Então nós temos no Novo Testamento a doutrina que deve ser seguida. E quando nós nos depararmos com alguma prática dentro de uma igreja, nós não devemos ser meninos na fé, aceitando qualquer prática. Está acontecendo alguma coisa ali, então tá bom, é Deus agindo. Tem que tomar cuidado com isso. Então, é necessário a gente fazer essa reflexão, que muitas práticas, muitas coisas aí, muitas práticas, muitos ensinos, muitas doutrinas que estão surgindo, e às vezes são até bem recebidas dentro de igrejas evangélicas, mas será que se você confrontar com a doutrina dos apóstolos, será que vai haver uma identificação? E nós temos um exemplo muito interessante em Atos capítulo 17, versículos 10 e 11. Olha só a atitude dos cristãos de Bereia, a atitude que os cristãos de Bereia tinham. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus.
onde Paulo ensinava. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, todo o anseio, todo o desejo, aquela vontade, aquela gula, né, de se alimentar da palavra de Deus, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, ninguém mais, ninguém menos do que ele, estava ensinando na sinagoga de Bereia, e os cristãos de Bereia, eles tinham a ousadia de conferir nas Escrituras se a prática, se aquelas práticas, se aqueles ensinos que Paulo estava trazendo, se estavam de acordo com as Escrituras. E esse é um exemplo para nós. Devemos confrontar sim com as Escrituras, porque a característica da igreja fiel é aquela que segue a doutrina dos apóstolos. Então, ao surgir uma nova prática, um novo ensino, uma nova doutrina dentro das igrejas, não podemos ser meninos na fé, mas como cristãos amadurecidos, devemos confrontar com o Novo Testamento para ver se as coisas estão de acordo com a doutrina dos apóstolos. Então eu queria deixar essa mensagem com os irmãos. Talvez os irmãos vão aí em alguma igreja, se deparem aí com alguma coisa que é novidade, né? Então você deve ficar atento para que você confira se as coisas são de fato assim, de acordo com as Escrituras, como faziam os cristãos bereanos. E vamos então confrontar com a doutrina dos apóstolos. Amém? Devemos ficar firmes. A característica da igreja fiel é a característica da igreja cristã fiel é aquela que segue e persevera na doutrina dos apóstolos. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.